Muito bem. Nós tenhamos sempre em mente que sem o Espírito nós somos apenas um exército parado, deitado, tá? Veja que quando o Espírito entrou neles, eles se puseram em pé. Mas sem o Espírito, a gente não passa de um corpo deitado, tá? Isso é importante. Meus amigos, nós vamos para a meditação na palavra e eu quero fazer aqui algumas considerações antes de nós entrarmos na nossa meditação, tá? Quais considerações? A primeira, a motivação de onde eu extraí essa mensagem. No início da semana passada, segunda e terça-feira, nós tivemos aqui na nossa sede administrativa, né, a gente chama de associação, um, um treinamento de liderança integrativa para todos os pastores, diretores de escola, né? É, Pastor Marcos Cavalcante e eu estávamos lá, lado a lado, né? Sentado ali, e tivemos um treinamento com vários profissionais, assim, altamente capacitados, né? Doutora Rosana Alves, doutor Marcos Conté, doutora Lucimária, doutora Thais, né? Doutor Braz Gondim. Então, assim, uma equipe realmente muito capacitada, tá? E dali, com as coisas que eu ouvi nessa palestra, ah, saiu a motivação para fazer essa mensagem. Segunda coisa é que essa mensagem, ela não tem por objetivo, né, a gente querer colocar de lado a ciência, a verdadeira ciência, a medicina, os profissionais da área de saúde, ok? Esse não é o objetivo dessa mensagem, ok? Isso precisa ficar claro. Terceira e última observação, para nós irmos para o texto bíblico, é que eu quero fazer um convite para você agora. O convite é que nós troquemos o binóculo pelo espelho. Essa mensagem ela tem alguns toques de advertência, de admoestação. E uma tentação que eu tenho é pregar essa mensagem querendo pensar em alguém. Essa é uma tentação que eu tenho. E você que vai estar me ouvindo também tem a tentação de ouvir essa mensagem pensando em alguém. Então eu gostaria que nós trocássemos o nosso binóculo por um espelho e que eu pregue essa mensagem olhando para mim no espelho e você ouça essa mensagem olhando para você também no espelho. Aquilo que eu mencionar aqui que não couber a você e você se lembrar de alguém que faz alguma coisa, que possa fazer alguma coisa que eu mencionar aqui, que você possa orar por essa pessoa para que no poder do Espírito ela possa vencer essa dificuldade, ok? Então, três considerações eu faço aqui antes de nós começarmos essa mensagem. Nós já tivemos a nossa oração, então nós vamos direto ao texto bíblico que vem do segundo livro das Crônicas. Pegue aí a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler também o verso. Eu ia mencionar só o verso 20, mas eu quero começar com você a partir do verso 12. Segunda Crônicas, capítulo 20, do verso 12 até o verso 20. Eu leio aqui na Nova Almeida atualizada, e o texto bíblico vai nos dizer o seguinte: Segunda Crônicas, capítulo 20, do verso 12 até o verso 20. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles
porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa é o final da oração do rei Josafá. Agora vem a resposta de Deus à oração. Verso 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. A mensagem era para todo mundo. Assim diz o Senhor: Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. E o verso 20, último. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas, creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Almeida Revista e Atualizada traz: e prosperareis. Irmãos, eu creio que já deu para entender o que estava acontecendo. Josafá e o povo de Judá estavam enfrentando uma grande guerra. A maior crise do reino de Josafá estava instaurada. Josafá assumiu o reino de Judá, fez boas reformas, grandes reformas espirituais, e depois de algum tempo, depois dessas reformas, veio uma multidão, uma coalizão militar veio contra ele. E ele recebeu a notícia. Tão logo Josafá recebe a notícia deste grande exército inimigo, mais numeroso, mais forte, mais poderoso do que o exército de Josafá. A primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor. Como a gente viu no verso 12, né? Ele diz: Senhor, execute juízo, porque nós não podemos resistir a esta grande multidão. E enquanto Josafá está orando, o texto diz: veio o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, sobre Jaaziel, e ele entrega uma mensagem de Deus a todo o povo, como a gente viu, né? Moradores de Judá, Jerusalém, levitas e ao rei Josafá. E então o profeta descreve o que vai acontecer. Ele diz assim: ó, não tenham medo dessa multidão. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, vocês vão encontrar com eles no final do vale, defronte de Jeruel. Vocês não vão precisar batalhar, apenas aguardem o livramento do Senhor. Essa batalha não é de vocês. E isso vai acontecer amanhã. Então eles passam, né, aquele restante do dia, à noite, e então chega a manhã seguinte, quando eles vão sair para a guerra. Eles colocam o coral à frente do exército, porque eles vão louvando pela vitória já garantida pelo Senhor. E aí o rei Josafá, antes de eles saírem para a guerra, vai pronunciar essas célebres palavras: Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos ou prosperareis. A mensagem dessa manhã, ela tem como título: Crede nos seus profetas. Eu quero compartilhar aqui com você a tela, tá? O título, então, da nossa mensagem é este aqui: Creiam, crede nos seus
profetas. Uma parte da frase aqui que o rei Josafá pronunciou, tá? Esse é o título da nossa mensagem nessa manhã. E eu quero ler com você aqui, rapidamente, mais três textos bíblicos para prosseguirmos, tá? O primeiro deles vem de Amós, capítulo 3, verso 7, já está aí na tela, acompanhe comigo. Se você está assistindo no celular, o ideal é que você coloque ele na horizontal ou deitado, como a gente popularmente costuma dizer, para que o texto possa aparecer para você aí um pouco maior. Amós capítulo 3, no verso 7, diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Então, aqui Deus fala através de Amós, e Deus nos diz que antes que ele faça alguma coisa, primeiro ele revela os seus segredos aos profetas. E eu pergunto a você, para você poder refletir, por que que Deus, antes de fazer algo, revela aos profetas? Revela aos profetas. E é importante que você e eu entendamos o seguinte: vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder ter pelo menos algum tipo de contato, né? Pelo menos com os que estão aparecendo aqui para mim. É, Por que que Deus revela os seus segredos aos profetas? E é importante que você e eu entendamos o seguinte: hoje, no meio cristão, de modo geral, o profeta é visto como uma espécie de vidente. Embora a Bíblia use essa expressão, né? O rei Saul, quando vai procurar Samuel por causa das jumentas do seu pai que havia sumido, ele e o companheiro que estavam com eles, assim, vamos à casa do vidente. Porque o profeta, ele também, com o poder de Deus, pode ver o futuro. Mas essa não é a principal função de profeta, tá? Porque no Antigo Testamento, a palavra que é traduzida como profeta é a palavra nabi. E o significado dessa palavra é mensageiro, é uma espécie de porta-voz, tá? Então, a principal função do profeta é falar em nome de Deus. E isso pode incluir revelar o futuro, como aconteceu aqui com Jaziel, ok? Mas principalmente o profeta é um mensageiro do Senhor. E por que que Deus revela os seus segredos aos profetas, como a gente leu aqui em Amós 3:7? Três razões eu gostaria de apresentar porque Deus revela os seus segredos aos profetas. Primeiro, é para que nós é, saibamos que Ele está no controle. Ok? Primeira razão é para que nós saibamos que Ele está no controle. É por isso que Deus revela os seus segredos aos profetas. Segunda razão é para que nós nos preparemos para o que vai acontecer, tá? Para que nós nos preparemos para o que vai acontecer. E a terceira razão é para que nós caminhemos naquela revelação, para que nós andemos naquela revelação. Deus não revela o futuro é, sem propósito. Revelar o futuro sem propósito é só uma fofoca, né? Quando alguém revela assim, ó, sabe o que que vai acontecer? Vai acontecer isso. E se aquilo não tem nenhum propósito, se é só você que está contando o que vai acontecer, é fofoca, não tem propósito. Deus não revela, Deus não tem esse comportamento. Então Deus revela para que você e eu saibamos que Ele está no controle, para que nós nos preparemos e para que nós andemos de acordo com aquilo que Ele revelou, tá? Por isso que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. O outro texto que eu gostaria de compartilhar com você, também está aqui na tela, vem do livro de Provérbios, que diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Esse texto é interessante, e talvez você, num primeiro momento, numa primeira leitura, possa olhar assim, puxa vida, mas Salomão aqui, ele parece que que houve uma certa desconexão de pensamento, porque ele fala de profecia, depois ele fala de lei. É que nós precisamos entender
a maneira de pensar, né, do autor bíblico. Na mente de Salomão, ele entendia que o profeta era um mensageiro de Deus. Então, quando ele diz assim, não havendo profecia, ele não está falando de revelações do futuro. Ele está falando de mensagem de Deus. Está dizendo, se não havendo profecia, não havendo orientação do Senhor, não havendo palavra do Senhor, o povo se corrompe. E por que que ele vai dizer, mas o que guarda a lei, esse é feliz? Eu sei que nós cristãos, né, ou talvez até outras pessoas, que sabe que conhece da Bíblia, já ouviu falar da Bíblia, quando ouve essa expressão lei, a gente pensa já nos 10 mandamentos. Mas a palavra lei na Bíblia, ela tem um sentido muito amplo. Pode ter um sentido específico, mas tem um sentido muito amplo. Por exemplo, quando se falava em lei, eles podiam estar se referindo aos primeiros 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, era chamado de Torá, é chamado ainda de Torá, né? Pelos judeus. Ele poderia estar se referindo também aos 10 mandamentos, ou ele poderia estar se referindo ainda a todo o Antigo Testamento. Então, se nós fôssemos colocar em outras palavras isso aqui, nós poderíamos dizer assim, ó, não havendo orientação de Deus, o povo se corrompe. Mas aquele que guarda os estatutos ou as orientações de Deus, esse é feliz, tá? Agora veja a importância que Salomão dá à revelação que vem de Deus, às palavras que Deus nos comunica por meio dos seus profetas. E agora vem um texto para nossa reflexão, ok? Mateus 23. Aqui eu coloquei os versos 29, 30, 32 e 34, mas o texto completo, o parágrafo completo, vai do 29 até o 34, tá? Incluindo o verso 31 e 33, que eu não coloquei aqui. Jesus falando aos escribas e fariseus, ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Esse é o terceiro e último texto bíblico. Depois eu quero compartilhar com você alguns outros textos. Jesus está falando para um grupo de líderes religiosos, escribas e fariseus, e Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas são pessoas que falam uma coisa e fazem outras. E qual era o discurso daquele grupo? Eles diziam assim: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos nos unido a eles em maltratar os profetas. Maltratar os profetas significa rejeitar a mensagem dos profetas. Tá? Maltratar os profetas significa rejeitar as mensagens. Então, eles diziam assim: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós teríamos sido obedientes às revelações de Deus por meio dos profetas. Aquilo que Deus falava por meio dos profetas, nós seguiríamos. E Jesus diz assim: vocês são hipócritas. Vocês dizem isso, mas eu estou enviando a vocês profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, João Batista. A outros vocês crucificarão, o próprio Jesus Cristo. A outros vocês açoitarão nas sinagogas, os apóstolos. E a outros vocês perseguirão, de cidade em cidade. O apóstolo Paulo e a sua equipe missionária. Vamos trocar agora o binóculo pelo espelho. Esse texto, infelizmente, se aplica a mim. E esse texto, infelizmente, pode se aplicar a outras pessoas que estão aqui. Mas eu não tenho condição de afirmar isso, tá?
trocando o espelho, o binóculo pelo espelho, é isso. Eu posso com muita tristeza dizer que esse texto se aplica a mim. Por quê? Porque várias vezes eu já pensei, né? Ah, se eu tivesse saído do Egito com o povo de Israel, visto o mar vermelho se abrir, visto a água sair da pedra, o pão, o maná cair do céu, todos aqueles milagres, as muralhas de Jericó caindo, o Rio Jordão se abrindo, o fogo descendo do céu com Elias, Eliseu fazendo o machado flutuar. Se eu tivesse visto essas coisas, se eu tivesse ouvido o sermão do monte dos lábios de Jesus, se eu tivesse recebido o evangelho diretamente dos lábios de Paulo ou de Pedro, eu seria mais fiel do que eu sou. Aquele povo era muito rebelde. Eles ouviram e viram muitas coisas sobrenaturais e ainda eram desobedientes. Eu digo isso, mas aí eu me lembro que, baseado em Apocalipse 12:17 e Apocalipse 19:10, o espírito de profecia acompanha o povo de Deus dos últimos dias. O remanescente dos últimos dias também tem o testemunho profético. E eu quero pedir a você, tá, que está aqui conosco, que não é membro da Igreja Adventista, que primeiro tenha paciência com o que eu vou dizer, porque eu falo daqui como um pastor adventista do sétimo dia. E como Igreja Adventista do sétimo dia, nós cremos no ministério profético de Ellen White. Nós cremos na palavra de Deus como a regra soberana de fé e prática, e nós cremos também no ministério profético de Ellen White. Nós cremos que o que ela escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. E eu vou falar desse ponto de vista. Aí vou mostrar para você aqui algumas coisas que contribuem. Então, eu quero pedir a você que permaneça com seu coração aberto para que o Espírito Santo possa trabalhar isso em você também. E por que que eu estou dizendo, então, que o texto de Mateus 23, ali a partir do verso 29, se aplica a mim? Porque eu coloco um binóculo daqueles bem potente, quase um telescópio Hubble, né? Uma lente assim potente. Coloco esse binóculo, miro para a história do povo de Israel, do povo judeu, olho os erros deles, a rebeldia deles com a revelação profética e os critico. Mas nós temos a palavra de Deus para nós, a Bíblia também é para os nossos dias, as revelações de Deus na Bíblia também é para os nossos dias, ou também são para os nossos dias. Nós temos o ministério profético de Ellen White, conforme Apocalipse 12:17 e 19:10, e muitas dessas coisas eu desobedeço. Muitas dessas coisas eu desobedeço. Meus queridos, eu comecei a, a mensagem fazendo três observações, né? A primeira delas foi a motivação para eu poder fazer essa mensagem, crede nos seus profetas. E eu falei para vocês do treinamento, né? O treinamento que nós tivemos aqui na nossa associação. Treinamento sensacional, sensacional. E por que que eu estou fazendo essa mensagem motivado por esse treinamento? Porque embora os profissionais que estavam ali são profissionais de altíssimo calibre, currículo excelente, tudo que eles mencionaram já está revelado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White. Então, assistir essa palestra, essas palestras, foi excelente, porque trouxeram informações numa linguagem mais atualizada, trouxeram informações novas para mim, né? É, em uma linguagem nova, eu digo, né? Porque já está revelado na Bíblia, no Espírito de Profecia, mas numa linguagem nova, com o adicional de estudos científicos. Mas uma vez que já está tudo revelado, eu entendi que nós precisamos valorizar mais aquilo que Deus nos revelou. E eu quero compartilhar com você agora
algumas, alguns estudos científicos e comparar com aquilo que foi escrito lá no século XVIII, né, e início do século XIX, por meio de Ellen White. Dê uma olhada comigo aqui, ó. Olha só essa matéria da Folha Vitória, de abril de 2020, bem no auge da pandemia. Confira dicas para turbinar o sistema imunológico. E eles aqui apresentam 8 dicas. Olha as 8 dicas que eles apresentam. Alimente-se bem, pratique atividades físicas regularmente, mantenha a carteira de vacinação em dia, né? Durma bem, fique longe do estresse, abandone os maus hábitos, tome sol e consuma alimentos fortalecedores do sistema imunológico. Você e eu conhecemos, né, também 8 dicas para a saúde, com algumas ligeiras diferenças dessas apontadas pela ciência atual. Nós conhecemos 8 dicas de saúde, tá? Que nós chamamos de 8 remédios naturais. Veja, isso aqui foi escrito, essas dicas foram dadas em abril, você está vendo aqui a referência, abril de 2024. Agora, dê uma olhada nessa outra matéria aqui, ó. A ciência comprova, o sono de qualidade é essencial para a saúde. Essencial para a saúde. Agora, dê uma olhada comigo aqui, ó. Escrito lá no século XVIII. Perdão, lá no século XIX, início do século XX. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Eis os verdadeiros remédios. Então, a ciência está fazendo afirmações que nós, adventistas, temos já revelado na Bíblia e também nos escritos de Ellen White. A Bíblia, né, há, há alguns milênios, né, contando lá desde o início que ela começou a ser escrita, em 1500 a.C., os escritos de Ellen White desde o século XIX, e a ciência tem revelado isso agora. E nós, muitas vezes, não temos desobedecido. Muitas vezes temos sido negligentes com a revelação profética. E nós precisamos dar ouvidos àquilo que Deus tem revelado a nós. Nós precisamos crer nos profetas que Deus deixou como mensageiros para você e para mim. É vital para nós, para a nossa saúde física, mas sobretudo para a nossa saúde espiritual. Tá? Lembremos das palavras do rei Josafá. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Segurança e prosperidade vem de Deus. Vem de Deus. Crer em Deus e crer nos seus profetas é a mesma coisa. Que o rei Josafá está dizendo é a mesma coisa, porque Deus fala por meio dos seus profetas. Então ele está dizendo assim, ó, ouçam aquilo que Deus diz, vivam de acordo com aquilo que Deus diz e vocês terão segurança e prosperidade. É interessante que nós vivemos dias de extrema insegurança quando olhamos para essa terra. Quem de nós temos a segurança de que vai sair de casa e vai voltar? Quem de nós tem essa segurança? Não temos essa segurança, tá? Não temos essa segurança. Essa semana que passou agora, quarta-feira, eu estava fazendo um estudo com um amigo, posso dizer assim, né? Nos tornamos amigos aí fazendo o estudo. E no ano passado, a esposa dele saiu para trabalhar, né? Estava voltando para casa 5 e pouco da tarde, 17 e pouco, um caminhão, né? Daqueles de concreto, bateu no carro dela e ela faleceu. Não tem segurança. Você não tem segurança. Quando a gente olha para a situação da economia, não tem segurança.
Ah, o apóstolo Paulo, né, e eu comentava com meu irmão Abraão, que está fazendo aniversário hoje, né, é, aproveitar aqui, né, já que falei do meu irmão, minha mãe também acompanha a Sala 57, vou dar um abraço aqui para minha mãe, Dona Creuza, lá no Espírito Santo. É, eu estava falando com meu irmão, né, a gente estava conversando sobre algumas questões, ele disse, não, não, eu tô mais seguro nessa situação aqui. Eu falei, cara, se tem uma coisa que a gente não pode dizer quando fala de economia, é segurança. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6, né, aconselho aos ricos que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Então, nós não temos segurança nessa terra. A pessoa pode dizer assim, não, eu vou mudar para esse país ou para aquele porque é mais seguro. Ok. Os estudos, né, as pesquisas mostram que existem países mais seguros do que outros, né? Quando você compara o Brasil em relação aos Estados Unidos, é um país mais seguro. Mas, vez ou outra, gente entra em um determinado lugar atirando e tudo mais, estão enfrentando ali, né, aquela questão do furacão. Então, meu amigo, não tem segurança. Agora, o rei Josafá diz assim, ó, se você quer ter segurança, se você quer ter prosperidade, creia em Deus e creia nos seus profetas. Aí há verdadeira segurança. É interessante, nós estamos vivendo aqui no Brasil. Aqui na cidade que eu moro, Sorocaba, já terminou, né? Foi resolvido no primeiro turno as eleições municipais, né? Em outras cidades vai ter segundo turno e tudo mais. E aí a gente, nesse contexto, fica pensando, o candidato A vai ganhar, o candidato B vai ganhar, ele é dessa linha, ele é dessa linha e tal. É aí quando aquele com quem a gente mais se identifica, as propostas não ganham, a gente fica preocupado, nossa, agora a coisa vai bagunçar e tal. Meus amigos, a segurança não está. Pode ganhar o candidato A, pode ganhar o candidato B. Não tem segurança. Não tem segurança. O Brasil alternou, né, nos últimos anos, as linhas de pensamento na liderança da presidência, né? Mas ganhou um candidato de direita, vê a pandemia. Ganha um candidato de esquerda, vem outros problemas. Meu amigo, não tem segurança. Não tem. Agora, em Deus, nós temos segurança e prosperidade, mas nós precisamos crer em Deus e nos seus profetas. Nós precisamos crer em Deus e nos seus profetas. Vamos avançar? Deixa eu compartilhar a tela com você novamente. Então, nós vimos aí, né, as dicas da ciência para fortalecer o sistema imunológico e as dicas de Deus, né, para a gente ter saúde plena. Aqui, uma, uma dica para a gente tentar memorizar esses 8 remédios, né? Coloquei aqui em uma palavra. Na verdade, isso aqui esse acróstico copiei aqui de um outro pastor, né? Eu vi um sermão dele, achei interessante e coloquei aqui nesse formato, tá? É, então, são os 8 remédios em uma palavra. 4 com a letra A, com a letra A, né? Aqui os 5 com a letra F, os 6 com a letra E, já forma a expressão fé, e aí os dois últimos com a letra S. Então é ar, água, alimento, abstinência, e fé, exercício, sol e sono, tá? Isso aí dá para a gente ter um checklist, né? E ao acordar, nós já podemos fazer aqui uma análise, né, de como é que está o uso desses remédios por nossa conta, né? Veja, ao acordar, você já fez uso do ar puro, né? Você já respirou? Deixou aquela frestinha na janela para o ar circular? Ah, não, tá frio aqui, eu tenho que fechar. Na orientação do Espírito de Profecia é que deixemos o ar circular no nosso quarto enquanto a gente dorme, tá? Então acordou, já deu aquela respirada com qualidade, né? Que ela puxar o ar assim, lá, respirar aqui é isso, viu? É você ter momentos, pausas para respirar profundamente ao longo do dia. Bebeu água? Né? O ideal é que beba água em jejum.
né? Então, bebeu água, né? Como é que está o alimento? Como é que está a programação para se alimentar ao longo desse dia? E a abstinência? A abstinência nós chamamos também de temperança. O que que é temperança? Uso, a abstinência total daquilo que é ruim, é abrir mão daquilo que é ruim e o uso moderado daquilo que faz bem, tá? O uso moderado daquilo que faz bem. No treinamento que a gente teve ali, tinha lá a doutora Thais, nutricionista, e ela mencionava, né? Ah, eu gosto de usar as questões dentro de protocolos, com um período de tempo, né? Não usar aquilo constantemente, porque mesmo aquilo que faz bem, se usado em excesso, vai prejudicar. Então, temperança não é um equilíbrio, usar coisas ruins e coisas boas, né? 50% ruim, 50% bom, não. Temperança é a abstinência completa daquilo que é ruim e o uso moderado, equilibrado daquilo que é bom. Abstinência. Fé. Como é que está a fé? Acordou, fez devocional, leu a palavra, né? Depois que fez, cuidou do espiritual, vai fazer um exercício físico? Está programado fazer um exercício físico? Né? E os dois últimos é sol e sono. Quando você acorda, já dá para fazer o checklist do sono, né? Então, são remédios que Deus deixou para nós na natureza e o custo desses remédios é muito mais baixo. É muito mais baixo do que os fármacos, um termo que eu aprendi lá na palestra também, estou usando aqui para poder fazer valer, né? A palestra que tivemos ali. Então, crede nos seus profetas. Olha só essa outra matéria da CNN. Ingerir café todos os dias pode mudar a estrutura do seu cérebro, diz estudo, tá? Então, a pesquisa da universidade lá de Basileia. E a data tá, a publicação está aqui, ó, 25/2/2021, ok? 25/2/2021. Agora, olha o que foi escrito lá no século XIX. Chá e café são estimulantes. Seus efeitos são semelhantes aos do fumo, mas afetam em grau menor. Os que condescendem com um apetite pervertido fazem-no com prejuízo da saúde e do intelecto. Não podem apreciar o valor das coisas espirituais. Suas sensibilidades são embotadas e o pecado não se lhes afigura muito maligno e não consideram a verdade de maior valor do que tesouros terrestres. Olha só essa frase aqui, ó. Não podem apreciar o valor das coisas espirituais. Deixa eu olhar nos seus olhos aqui. Aqui o texto começa dizendo, né? Chá e café. Não está falando de todos os chás, ok? Está falando de chá preto, chá mate, chá que contenham substâncias estimulantes. E eu quero, correndo o risco, né? Mas entendendo que não tenho autoridade para fazer isso, então entendo o que eu vou colocar aqui. Mas ela diz que chá e café são estimulantes. E falando em estimulantes, eu vou incluir aqui, né? Red Bull, Monster, os energéticos, né? Isso são estimulantes. Os efeitos são semelhantes aos do fumo, embora em grau menor. O que significa grau menor? É que ele vai ter o mesmo efeito, só vai demorar um pouco mais, mas vai ter o mesmo efeito, tá? Isso altera a nossa maneira de ver o mundo. E ali tem uma frase que diz: não pode apreciar o valor das coisas espirituais. Sabe o que é isso na prática, irmãos? É a gente não valorizar o que tem. Eu quero dar aqui alguns exemplos de coisas que nós desprezamos. Tá? Bíblia. Você já parou para pensar no privilégio que é ter a palavra de Deus? No nosso idioma? Tente imaginar o que seria a nossa vida sem a palavra de Deus. Não estou falando de tê-la na prateleira, como eu olho aqui para minha estante, né, e vejo várias Bíblias em versões diferentes. Estão ali. Eu não estou falando de ter e não ler. Eu estou falando de não saber que ela existe. Como bilhões de pessoas ao redor do mundo não sabem que existe a Bíblia. Você já parou para pensar no que é esse privilégio? Talvez nós não estejamos apreciando o valor
desse tesouro por causa de chá e café, que nos tiram a capacidade. A frase diz: não podem, não é que não quer, não podem apreciar o valor das coisas espirituais. Você quer ver outro privilégio que tem sido deixado de lado? Frequência à igreja. Frequência à igreja. A Escola Sabatina completou 172 anos. Está completando, nesse mês de outubro, 172 anos. E onde é que nós estamos na hora da Escola Sabatina? Infelizmente, a maioria das igrejas está vazia na hora da Escola Sabatina. Enche na hora do culto no sábado. Mas e no domingo? E na quarta-feira? Nós não estamos apreciando o valor de congregar. Não estamos apreciando o valor de congregar. Não é que nós não queremos, é que nós não podemos, muitas vezes por não estar crendo nos nossos profetas. Por isso, a mensagem dessa manhã: crede nos seus profetas. E vamos continuando aqui para a gente ir para o nosso final. O mesmo livro, página 425. Tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial, que, como outros males, causa dano à alma. E muitos de nós adventistas temos deixado de lado essa verdade. Temos deixado de lado. Um outro texto aqui: aqueles que usam fumo, chá e café devem pôr de lado esses ídolos e porem esse gasto no tesouro do Senhor. Alguns nunca fizeram um sacrifício pela causa de Deus e estão adormecidos quanto ao que o Senhor deles requer. Alguns dentre os mais pobres terão a maior luta para renunciar a esses estimulantes. Esse sacrifício individual não é exigido porque a causa de Deus esteja sofrendo por falta de meios. Mas cada coração será provado, cada caráter desenvolvido. É por princípio que deve agir o povo de Deus. É preciso pôr em prática na vida os princípios vivos. Veja, devem ser posto de lado esses ídolos. Esses ídolos. Eu tenho pensado, irmãos, durante muito tempo, como adventista do sétimo dia, eu achei que o mandamento mais quebrado fosse o sábado. Mas eu tenho compreendido que o mandamento mais quebrado, mais desobedecido, é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Creiam no Senhor e creiam nos seus profetas. Para a gente mudar de área, né, não ficar só aqui na área da saúde, olha só esse estudo aqui: a participação das crianças e adolescentes em tarefas domésticas com suas famílias melhoram suas habilidades de funções executivas, pois o engajamento nas tarefas exige que as crianças planejem, se autorregulem, alternem entre tarefas e se lembrem das instruções. Ajudar nas tarefas de casa favorece no desenvolvimento cognitivo. Tá? Aqui embaixo tem o artigo, nesse slide aqui também, ó, o artigo. Tá? 2022, outubro de 2022. Aqui você tem a referência. Agora, olha lá, século XIX, início do século XX. As crianças devem ser ensinadas a fazer o melhor uso do seu tempo, a ser um auxílio ao pai e à mãe, a confiarem em si mesmas. Não se lhes deve permitir considerarem-se isentas de qualquer trabalho necessário. Orientação da criança, página 123. Esse é o último slide. Veja, irmãos, crede nos seus profetas. Crede nos seus profetas. Irmãos, meus queridos irmãos, me permita mencionar novamente o treinamento que nós tivemos. Quanta coisa sensacional nós ouvimos ali. Mas quando nós comparamos os estudos, a ciência atual, a verdadeira ciência, ela não faz nada além de confirmar aquilo que Deus já deixou revelado por meio de seus profetas, na Bíblia e no espírito de profecia. Talvez tenha pessoas aqui que estejam lutando com saúde
e dizendo assim, olha, eu quero uma, se eu queria ter o dinheiro para fazer uma consulta com uma nutricionista, um nutricionista. E faz bem, se você tiver condições, vá lá, porque talvez a gente tenha desobedecido a revelação há tanto tempo que a gente esteja precisando mesmo de uma orientação profissional, né? Ou talvez estejamos enfrentando um problema específico a despeito de ser fiel à revelação profética, né? A gente pode desenvolver alguma enfermidade, o pecado, infelizmente, causou isso em nós. Você não tem a garantia de que seguir todos os princípios de saúde não vai ter enfermidade, né? Nós somos pecadores e o profissional de saúde é importantíssimo, né? Então, como disse no início, essa mensagem não tem o propósito de tirar você, tirar da sua mente a ideia de que os profissionais de saúde são importantes, ok? Esse não é o nosso propósito. Tá? Eu mesmo tenho consulta com médicos, com nutricionista, né? Se precisar de psiquiatra, psicólogo, passo também, como já passei em outras ocasiões, tá? Mas a gente tem uma conhecida frase que diz que o melhor é melhor prevenir do que remediar. Então, quando você segue as orientações de Deus, você está prevenindo. Por quê? Porque Deus através dos seus profetas bíblicos e também do ministério de Ellen White, ele nos ajuda a prevenir em relação ao futuro. E talvez tenha gente aqui dizendo assim, como eu queria uma consulta com a nutricionista. Né? A gente ficou tão impactado com a palestra da nutricionista que falou para nós lá que a gente foi atrás de saber o valor da consulta, né? R$ 1.200 a consulta com ela. Ela tem um trabalho muito específico, né? R$ 1.200. Ela falou de alguns testes que dá para fazer ali que estão na casa de R$ 4.000, né? Então, veja o valor do investimento. Não tenho condições. Meu amigo, planeje-se, organize-se para ter orientação, mas enquanto você não tem condições, você pode ler Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar, né? Você tem acesso a isso. Ah, você tem um aplicativo com todos os livros de Espírito de Profecia em português, em outros idiomas também. De graça aí, você só paga a internet para ter isso. Meu casamento está em frangalhos. Está em frangalhos. Eu queria um terapeuta, mas é caro, não tenho dinheiro. Pega o livro Lar Adventista. Pega o livro Lar Sem Sombras. Ah, eu estou me preparando, eu quero casar, eu quero arrumar um namorado. Antes, leia Carta a Jovens Namorados, Mensagens aos Jovens. Eu casei agora, eu quero ter filho. E como a gente vai, parece que a maioria de nós está sempre um passo atrasado, né? A gente casa, depois vai ler o Lar Sem Sombra, o Lar Adventista. A gente tem filho, depois vai ler orientação da criança, conselho aos pais, professores e estudantes, né? Mas, como diz o ditado também, antes tarde do que nunca, né? Então, não tenho recursos para ir nesses profissionais altamente gabaritados. Deus revelou, crede nos seus profetas. Crede nos seus profetas. Busque, busque a orientação, busque o conhecimento de Deus, busque o conhecimento que vem de Deus. Tem orientação. Como é que eu administro o dinheiro todo mês? Falta, falta recurso, né? O salário acaba muito antes do mês. Conselhos sobre mordomia, administração eficaz, orientação profética deixado para nós. Irmãos, nós precisamos experimentar isso, experimentar. Isso faz diferença na nossa vida pessoal, familiar e eclesiástica. A doutora Lucimari, uma das que estava palestrando lá, ela contou uma experiência para nós que ela fez quando estava no seu processo de estudo, né? E ela
ela e a equipe faziam é, atendimento com mães usuárias de crack, né? E aí aquelas que queriam, né? Eles buscavam na rua, levavam para uma espécie de clínica, alimentavam aquelas mães, davam roupa, davam banho e davam a oportunidade de fazer terapia, né? Com os profissionais. E algumas mães vinham, tomavam banho, trocavam de roupa, tomavam de jejum e ficavam para as terapias, outras iam embora, né? E aí, e os médicos continuavam acompanhando, né? Aquelas mães. Os bebês daquelas que não ficavam para as terapias nasciam muito pequenos e com crise de abstinência. Crise de abstinência. Os das mães que ficavam para a terapia nasciam tranquilos, maiores, mais saudáveis e sem as crises de abstinência. Qual é a diferença? O que que eles faziam na terapia? Eles pediam licença à mãe e conversavam com o bebê. E eles diziam assim: olha, você está na barriga da mamãe e a mamãe tem uma dificuldade de saúde, ela não está conseguindo ficar longe das drogas. Mas você é um indivíduo, você não precisa trazer para você isso que a mamãe está fazendo. Essa era a diferença. O que os bebês ouviam na barriga da mãe fazia diferença quando eles nasciam. E aí, um dos outros profissionais, eu não vou me lembrar qual deles, tenho a impressão que foi o doutor Braz Gondim, o psiquiatra, ele me falou algo assim que me impactou profundamente. Ele disse assim: o óvulo que a nossa mãe cedeu para que nós fôssemos gerados já estava na barriga dela quando ela tinha 4 meses no ventre da mãe dela. Ou seja, o óvulo que a dona Creuza, que talvez esteja aqui nos assistindo, cedeu para que eu nascesse. Já estava no ventre da minha mãe, Dona Creuza, quando ela estava no ventre da minha avó, Nieta, quando a minha mãe estava com 4 meses, dentro da barriga da minha avó. Aí a gente consegue entender aquilo que a Bíblia diz, né? Quando Deus diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não é que Deus está lançando maldição, como dizem alguns, tá? Algumas igrejas trabalham muito isso, né? Não, você nasceu sobre uma maldição, e aí algumas pessoas acham que Deus coloca, né? Eu já até preguei sobre isso aqui na sala. Acho que Deus coloca uma maldição. Não é. É que no modelo de criação, Deus colocou isso, Deus que criou dessa forma. Então, quando a mulher está sendo gerada, quando o feto da mulher está ali com 4 meses, ele já tem o óvulo que vai trazer os filhos. Por isso, aquilo que acontece na gestação é muito importante. É muito importante. E aí, por que que o que a doutora Lucimária contou, isso que eu falei para vocês aqui, me impactou? Porque às vezes a gente está na igreja e aí a gente vê uma mãezinha grávida, né? E a gente brinca, né? Uma brincadeira de mau gosto que eu já fiz e nunca mais, pelo poder de Deus, quero fazer. Quer dizer assim, né? A mulher diz: ah, tô grávida. A gente diz assim: ah, é? Tá preparada para não dormir mais? Tá preparada para não comer mais? Depois que pari, nunca mais comi, né? Alguns brincam assim e a gente esquece que tem uma criança ali dentro ouvindo. E por que eu estou mencionando isso? Quando você vai para o livro Mente, Caráter e Personalidade, ali Ellen White já escreveu o impacto do estado de saúde na mãe, o impacto de saúde da mãe no filho que está sendo gerado. E lá dentro da barriga o bebê consegue diferenciar o toque do amor, do toque da violência, do toque da rejeição. E nós precisamos entender dessas coisas. Mas, pastor, eu não tenho 1.200 para fazer uma consulta com a nutricionista, eu não tenho, sei lá, 700, 800 reais para passar com um psiquiatra, tantos reais para passar com um psicólogo. Nós temos um compêndio. Olha aqui ó, na minha frente a coleção do Espírito de Profecia, e essa aqui eu comprei, mas se você não tem recurso para comprar, você tem no aplicativo. Crede nos seus profetas. Crede nos seus profetas. E eu finalizo a minha mensagem nessa manhã
dizendo o seguinte para você. Eu ouvi isso aqui lá na palestra, me impactou também, eu quero compartilhar. Hoje, eu mostrei aqui para vocês, né? Alguns estudos que a ciência tem feito, algumas descobertas que a ciência tem feito. Nosso treinamento lá terminou nesse tom aqui que eu vou dizer. O que que era para estar acontecendo? Quando a ciência fizesse essas descobertas, que o café é prejudicial, que a saúde da mãe impacta na saúde do bebê, quando a ciência fizesse essas descobertas, eram para eles chegar à seguinte conclusão: puxa vida, conseguimos comprovar em laboratório, mas tem uma igreja que já fala isso e já vive isso. Por que será que eles estão vivendo isso antes de nós comprovarmos em laboratório? O que que esse povo tem? Por que que eles sabem dessas coisas? E aí, quando eles nos procurassem, era a hora de nós levá-los lá para Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes das suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus, fácil de explicar, né? Está lá em Êxodo 20. E o testemunho de Jesus? O que que é isso? Aí a gente pegava esse médico, esse doutor, esse estudioso e levávamos ele para Apocalipse 19, 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Entendeu por que que a gente segue? Porque nós fazemos parte do remanescente, ou de Deus dos últimos dias. Tá, mas aqui não diz que o café faz mal. Aqui não diz, em Apocalipse 12, 17, 19, 10, não diz que a saúde da mãe impacta na saúde do filho. Realmente, aí não diz, mas diz que o povo de Deus tem o espírito de profecia. Aí você leva para um conselho aos pais, professores e estudantes, você leva para um mente, caráter e personalidade, e você mostra para eles que uma mulher que estudou só até a quarta série, sob inspiração do Espírito Santo, recebeu essas revelações. Lá em 1863, Ellen White teve a visão da reforma de saúde. Olha quanto tempo. Interessante, irmãos, quando eu penso nisso, como Deus trabalha, né? O plano de Deus os planos de Deus não mudam. Lá no Antigo Testamento, o plano de Deus, conforme o profeta Zacarias, era que 10 homens agarrassem na roupa de um judeu e dissessem assim: nós iremos contigo porque nós sabemos, nós temos visto que Deus está contigo. E o plano de Deus não mudou. Embora Israel tenha falhado e Deus tenha levantado a igreja, o plano dele é o mesmo, que ao ver você e eu seguindo as revelações, as orientações proféticas, as pessoas dizem assim: mas por que que você tem essa vida tão diferente? E aí, despertando interesse nas pessoas, nós poderíamos mostrar para eles aquilo que Deus tem revelado para nós. O meu apelo para nós nessa manhã, irmãos, é o apelo do rei Josafá. Creiam no Senhor seu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que nós sigamos as orientações proféticas para o nosso bem-estar. Primeiramente, né, antes do nosso bem-estar, para a glória de Deus. Depois, para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa família, mas também para o cumprimento da missão. Para o cumprimento da missão. Que o Espírito Santo nos ajude a não sermos como os escribas e fariseus, que diziam que não matariam os profetas, mas a sua ação mostrou exatamente o contrário. Que o Espírito Santo nos dê poder para viver de maneira diferente deles, dos escribas e fariseus. Que de fato nós ouçamos a voz dos profetas, sigamos as orientações proféticas, pela fé que nós creiamos, comprove a ciência ou não, que nós creiamos, para a honra e glória de Deus, para o bem-estar nosso e da nossa família e para o cumprimento da missão. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelo ministério dos profetas e profetisas. Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis àquilo que o Senhor nos revelou na Bíblia, nos escritos de Ellen White, e sem, ó Deus, ficar acusando aqueles que fazem isso ou deixam de fazer, que olhando no espelho dia a dia nós clamemos a tua misericórdia e o teu poder para mudar aquilo que precisa ser mudado em nós, para a honra e glória do teu nome, para o bem-estar nosso e da nossa família, para que o evangelho eterno possa avançar através de nós. E então nós vejamos Cristo voltando. Batiza-nos com teu Espírito, ó Deus, pois só o Espírito pode realizar esta obra em nós. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, nossos familiares, aqueles que vão assistir, ó Deus, essa mensagem posteriormente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.